Boa noite, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus nos envolva. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o 5º princípio, evolução. Informamos a todos que os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube. Espiritismo, simplificar para crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e no final, não se esqueça de dar o seu like. Convidamos agora o nosso amigo queridíssimo José Eustáquio Gonçalves para apresentar o 5º princípio básico do Espiritismo, evolução. Tudo bem? Hoje nós estaremos falando de evolução. Evolução faz parte da lei do progresso. Evolução é uma determinante na vida de cada um de nós. Não tem como fugirmos do processo evolutivo estabelecido pelo nosso Pai Celestial para as criaturas, para cada um de nós. Então nós estamos submetidos ao processo evolutivo, à lei de evolução. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Está no Livro dos Espíritos, na questão 967. Todos nós reencarnamos e, quando deparamos com a vida, com a maravilha que é o mundo, as facilidades, a sociedade em si, as oportunidades que a vida nos oferece, nós começamos a pensar e a buscar felicidade. Dificilmente nós encontraríamos uma pessoa que não deseja ser feliz, que não queira ser feliz. Quase todos os nossos atos, as nossas ações, o nosso desenvolvimento perante a vida, visa especificamente a felicidade. Porque é o que a nossa cultura nos passa. A nossa cultura nos chama a atenção para uma vida de felicidade. A gente vê que os livros, os filmes, os teatros, fala de felicidade, nos chama a atenção para a felicidade. Quando tem algum que fala de dor, alguma música que fala de dor, de sofrimento, está chamando a atenção para o sofrimento por não ser feliz, pela distância da felicidade, pela dificuldade de ser feliz. Aí a pessoa começa a sofrer e aí é onde surgem as questões que as músicas que se fala de dor, de sofrimento. Porque a princípio a busca de todos nós é a felicidade. E com muita sabedoria, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E é importante nós termos consciência de que quando fala-se ali bons espíritos, está falando de nós, homens, que somos também espíritos, né? Espíritos encarnados.
o nosso ciclo de estudos já tratou deste assunto, mas é bom sempre nós repetirmos, porque está sendo gravado e pessoas não espíritas, pessoas que não têm o hábito de estudar a doutrina espírita, precisa saber para compreender que todos nós somos espíritos. Encarnados, nós que estamos no corpo, e desencarnados, aqueles que estão fora do corpo. E a resposta dos espíritos é muito clara e muito objetiva. Nós que estamos buscando a felicidade, precisamos estarmos atentos a esta resposta, porque ela nos direciona para esse nosso objetivo. Conhecer todas as coisas. Todas as coisas. O conhecimento. Conhecimento de quê? Do Evangelho? Sim, mas é conhecer todas as coisas. Não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Por aí a gente vê por que tanta dor e tanto sofrimento, não é? Porque está mostrando para nós o que precisamos para sermos felizes. E dificilmente na nossa sociedade nós encontramos em um número mais dilatado pessoas que não têm nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Porque alguma coisa neste sentido nós temos. Nós trazemos, porque somos seres em evolução. Somos espíritos em evolução. Não somos espíritos evoluídos. Estamos em evolução. Isso nos dá uma ideia, uma compreensão da dor, do sofrimento, das dificuldades para sermos felizes. Quando nós compreendemos por que tanta dor, tanto sofrimento que eu vivo neste momento, eu falo, porque sou espírito em evolução. E eu trago as minhas imperfeições que precisam serem trabalhadas, precisam serem tratadas, mas eu quero, infelizmente, uma grande parte de nós queremos que se resolvam as coisas sem nenhum esforço, sem nenhuma contribuição da minha parte, ou se for alguma contribuição que seja alguma doação de algum bem material, alguma oração simplesmente e as coisas se resolvem. E nós percebemos que não é assim. A doação é boa? Sim, porque tem pessoas precisando. A oração é boa? Sim, porque ela nos faz bem, ela nos alivia. Através da oração, nós angariamos recursos, energias, que nos dá um certo alívio, mas não resolve os nossos problemas de evolução, porque somos espíritos em evolução e a evolução se alcança aprendendo, compreendendo todas as coisas. Aí é difícil. Não conseguiremos, de maneira alguma, evoluirmos plenamente numa única encarnação, em alguns anos de vida, que seja 100 anos. Dificilmente conseguiríamos compreender todas as coisas e vencer todas as imperfeições que eu ainda trago comigo. Dificilmente, não é? De resto, a felicidade é sempre proporcional à sua elevação moral, espiritual. Em outras palavras, é aprendermos tudo e principalmente aprendermos a amar.
para a gente ser feliz. O amor é a base da felicidade. Sem o amor... mas eu amo, sim, eu amo as pessoas. Eu preciso conhecer todas as coisas, principalmente aquelas que diz respeito ao sentimento, ao amor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está lá na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Está em Deuteronômios 29 e 29. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou também os seres, né, e continua criando. Sabemos nós, com a doutrina espírita e com o próprio Evangelho, que Ele continua criando. Cria sempre, trabalha sempre. O Pai trabalha até hoje, disse Jesus. Então, Ele cria-nos a todos com o objetivo de chegarmos à perfeição, de nos elevarmos, evoluirmos, compreendermos todas as coisas. Só que, em determinada fase da evolução da humanidade, tem coisas que são encobertas. Mas isso então, poxa, não deveria ser assim? Teve uma época, quando eu conheci a doutrina espírita, e muitas pessoas diziam, a doutrina espírita é uma doutrina liberta, livre, a gente tem liberdade para tudo, não tem nada que venha a nos proibir de conhecer, de participar, de ser. Mas quando eu li estas coisas, né, que existem coisas que são encobertas e que pertencem ao Senhor nosso Deus, eu falei, poxa, estão me enganando. Então não é verdade. Só que a doutrina espírita nos orienta que são encobertas porque nós não as compreendemos. Não é porque não podemos saber, é porque nós não as compreendemos. É difícil para nós compreendermos certas coisas, principalmente que dizem respeito às questões espirituais. Se nós temos dificuldade de conhecermos tudo no campo da materialidade, imagina no campo espiritual. É muito, né, foge da nossa capacidade de compreensão. Então, não é que nos proíbem, é porque nós não temos a compreensão, a evolução suficiente para compreendermos todas as coisas. E à medida que vamos compreendendo, evoluindo, o véu vai se descortinando e as coisas vão se abrindo para que nós possamos compreender tudo. Tudo que for possível compreendermos. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre. Aquilo que já foi revelado, porque Deus permitiu que fosse revelado, porque a humanidade está apta, em condições de as compreender. E aí Deus permite. Então quer dizer que Ele proíbe? Não. Ele permite porque se eu coloco, só para nós entendermos, uma mãe hoje me ligou e me falou do filho dela. E que o filho dela acordou ontem à noite, ele tinha ido dormir, logo em seguida, passou um pouquinho, ele acordou e contou para ela hoje, que ele acordou ontem à noite e custou dormir. Ela perguntou por quê. E aí ele disse, um filhinho, garotinho, ele falou assim, porque tinha um homem na porta do meu quarto, vestido com a roupa branca, e que ele ficava me olhando. E eu fiquei com muito medo.
E eu custei a dormir. Ela falou assim, o que você fez? Eu falei assim, eu fechei os olhos e consegui dormir depois de muito tempo. Mas eu ficava tremendo. E eu chamei a senhora não me ouviu. Porque ela estava no outro quarto, né? A senhora não me ouviu. E aí ela disse assim, o que eu faço? Ela não é espírita. O que eu faço com esse meu filho? O que eu falo com ele? Para ele dispensar este ser espiritual. Este ser que está lá perturbando meu filho. Eu falei, olha, você falar, ela falou assim, tudo que eu falar com ele, ele não vai entender, vai ser difícil para ele. Eu falei, exatamente. Não pode ser revelado. Para que eu vou revelar? Não, é um espírito que estava te olhando, meu filho. Vou criar mais medo, mais insegurança, e aí que ele não vai dormir mesmo. Aí eu disse para ela, olha, é preferível que você diga para ele, meu filho, é um anjinho que Papai do Céu mandou para velar o seu sono. Ele estava ali para cuidar de você. E aí ele se apresentou como homem, vestido de uma roupa branca, para não te assustar muito. Porque já pensou se aparece ali um anjo batendo asas, você poderia assustar. E aí ele ficou te olhando como se ele estivesse orando por você. É o seu anjo guardião. Deus coloca um anjo guardião na vida de cada um. E ele está ali orando, cuidando, velando por você. Eu falei, e você vai estar passando para ele confiança. Então, quando for assim, você acredita que é o seu anjo guardião. Ora, pede a Deus que possa te dar um bom sono. Vira para o canto e vai dormir. Não é melhor dizer assim? Do que revelar, não, é um espírito que estava te olhando. Os espíritos às vezes vêm na nossa casa. Às vezes a gente vê as pessoas falarem isso. Eu falo, meu Deus, será que a pessoa está preparada para ouvir ou eu estarei criando mais confusão na cabeça da pessoa? Então nós não estamos aqui para criar mais complicações, mais confusões na cabeça da pessoa. E Deus muito menos faz isso. A mensagem cristã, a mensagem divina, a mensagem evangélica é clara, é aberta, clara, para nos esclarecer. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa mensagem é linda, só isso aí já fala para a gente, desperta tu que dormes. Quem é que dorme? Quem é que está dormindo? A humanidade, uma grande parte da humanidade está dormindo. Dormindo para quê? Por quê? Dormindo em relação às questões espirituais. A sua condição espiritual, de espírito imortal, está buscando, a humanidade está buscando a vida material, está preocupada com a materialidade, com se posicionar no mundo material. Não tem nada contra. Cada um tem direito de usar. A própria doutrina espírita nos fala, estamos no mundo e devemos viver como seres no mundo. Mas não podemos esquecer, temos que estar despertos de que somos espíritos imortais e no mundo espiritual tem seres espirituais dispostos a nos esclarecer, a nos orientar quanto à nossa espiritualidade, ao mundo espiritual, à mensagem espiritual. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar por agora. João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Tem muita coisa que nós ainda temos a conhecer. Tem muita coisa que nós precisamos. Eu tenho dia que eu fico imaginando, falo, poxa, será que está muito distante o meu desencarne? Será que ainda tenho tempo de aprender alguma coisa nesta vida encarnado? E quando eu desencarnar, será que a espiritualidade, será que Deus vai permitir que eu possa vasculhar as coisas que hoje eu tenho sede de saber e não consigo saber? Tem tantas coisas que eu fico imaginando e falo, eu gostaria tanto de saber por quê, para quê tudo isto, por que acontece assim? Será que quando eu desencarnar, lá na condição de espírito liberto do corpo, eu vou receber esta oportunidade? Eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, para que eu possa receber esta oportunidade. Porque a oportunidade não... você desencarnou, agora vem cá, vou te esclarecer tudo. Não é bem assim, nós sabemos. É preciso que eu tenha merecimentos. É preciso que eu busque. É preciso que eu vença as minhas imperfeições, os meus vícios, as minhas mágoas, os meus comodismos. Quantas vezes nós temos oportunidades de estudar, de desenvolver trabalhos no campo espiritual, no campo social, e nós nos mantemos comodamente. E hoje eu fico olhando algumas pessoas espíritas, conversamos com alguns, e a justificativa é... Qual é a justificativa? Pandemia. A pandemia. E vem uma outra cepa aí. E vem uma outra onda. Vou me recolher. É mais uma justificativa para não nos ingressarmos nas fileiras de trabalho que nos pede coragem para marcharmos frente aos problemas que surgem na nossa sociedade e possamos assim dar a nossa contribuição. Eu tenho que me recolher, sim. Tomar os cuidados, sim. Usar os equipamentos necessários, os protocolos, sim. Mas não utilizar destes recursos para me acomodar e não desenvolver o trabalho que a espiritualidade espera de cada um de nós. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Veja o amor, a bondade, o amor, o carinho do nosso Mestre Jesus para com todos nós. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é perfeito o Pai que eu entendo. Como eu entendo Deus? Tem muitas pessoas que entendem Deus como um Senhor de idade avançada, de aspecto bondoso. É a forma como ela entende. Então, sede perfeitos como você o entende. Seja também um Senhor bondoso, de coração bom. Ele não falou, sede vós perfeitos como o meu Pai ou o nosso Pai que está nos céus. Lá no Evangelho tem passagens que ele fala meu Pai, tem passagens que ele fala nosso Pai, tem passagens que ele fala o vosso Pai. Isso é didática,
Isso é respeito por nós. Ele não nos exige que sejamos perfeitos, como é perfeito Deus, na sua magnitude, mas como nós o entendemos. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Naturalmente, o amor não faz mal. Quando nós percebemos em algumas notícias do mundo, nas mídias, que fala que a pessoa matou por amor, fez isso por amor, não, ninguém faz nada mal a alguém por amor. Faz porque a pessoa sentiu algo que a levou a cometer aquele ato. E muita gente fala assim, mas então ela não amava? Amava, sim. Nós amamos. Mas somos espíritos imperfeitos que ainda cometemos erros. E quando nós começamos a ter consciência disto, isto não me faz me sentir culpado. Por quê? Porque eu compreendo que eu sou espírito imperfeito, que estou numa busca de evolução e que preciso vencer as minhas imperfeições. Porque enquanto eu estou me julgando como culpado, imperfeito, eu deixo de me evoluir. Porque eu perco tempo me culpando, chorando as mágoas, a minha imperfeição. E aí eu não vou evoluir. A proposta, a palavra-chave é evolução. Evolução é sinônimo de amor, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Evolução é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é o amor. Né? Então, é a palavra-chave, é evolução, que é sinônimo de amor. Evoluindo, eu aprendo a amar. Se eu não evoluir, eu às vezes nem consigo compreender o que é o amor. Eu corro atrás, como eu disse no início, eu passo a vida buscando o amor, a felicidade, o amor. E não consigo atingir, porque eu não sei. Porque eu não estudei, eu não compreendi, eu não busquei, eu não entendi. Eu não me dispus a compreender a mensagem, a orientação divina, espiritual, evangélica. Está no livro Vinha de Luz, no capítulo 178, psicografado por Chico Xavier, psicografado por Emmanuel através de Chico Xavier. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. A obra da evolução é individual. A evolução é individual, ninguém evolui para mim. Não adianta eu esperar a pessoa falar assim, não, evolui meu filho, vem cá, eu vou te dar uma aula de evolução aqui, para que você possa evoluir. Não, é individual. É um esforço de cada um. É a busca de cada um, a evolução. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidão de males poderão desaparecer para sempre. Um só Espírito, um só ser que nós conseguirmos tirar do caminho do mal, do caminho desviado,
do desvio que muitas vezes nós estamos desviados do caminho, da proposta cristã, um só Espírito, nós estaremos retirando, a multidão, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre, porque o mal que me envolve, ele acaba envolvendo ou chegando a outras pessoas. As minhas imperfeições, sejam elas quais forem, acaba chegando na minha família, na minha esposa, no meu marido, filhos, amigos, companheiros de doutrina, porque eu estou envolvido no processo da maledicência, do mal, da imperfeição. E isso extrapola, isso acaba chegando às pessoas que estão à minha volta. Então, quando uma pessoa se transforma, ela transforma um núcleo à sua volta. E aqui, encerrando, Deus deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, que é a evolução, para o conhecimento da verdade e aproximá-los dele, de Deus. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição, essa evolução, esse progresso. Deus deu a cada um, está no livro dos Espíritos, questão 115, é a resposta da questão 115. Deus deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançarem progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e assim nos aproximar de Deus. Sem o conhecimento da verdade, sem a evolução, sem o nosso próprio desenvolvimento, nós não seremos felizes, nós não nos aproximaremos de Deus, nós estaremos girando em torno de nós mesmos, na busca da felicidade, como eu disse no início. Vamos continuar girando, até compreendermos que a felicidade está intimamente ligada a cada um de nós, no nosso processo evolutivo, no nosso processo de desenvolvimento. A Cláudia está com o microfone ali, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pois não, pode fazer. Eu vou aproveitar então, vou fazer. Zé, a evolução é uma lei divina, certo? Certo. E sendo a evolução uma lei, isso quer dizer que nós temos que evoluir. Ao ser, é dado a ele a condição de evoluir. Isso. Alguns mais rapidamente, Isso. Dependendo da vontade, e outros mais devagar. Isso. Mas todos os seres têm que evoluir. Isso. Cláudia, é muito boa essa pergunta. Por quê? Porque nós precisamos entendermos com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, que a evolução é uma lei inderrogável, que não vai ser mudada. É uma lei que funciona para todo mundo, em todos os planetas. Não é só no planeta Terra, é em todos os planetas. É inderrogável.
Então nós, quando criados, nós fomos criados com o objetivo de evoluirmos suficientemente para retornarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus. Mas veja a bondade divina quando cria cada um de nós e determina o nosso processo evolutivo para que nós possamos retornar a Ele, mas nós saímos de Deus. Muitos podem perguntar, então para que nos preocuparmos em retornar a Deus? Eu saí de Deus, eu sou filho dele. Isso é bondade, isso é amor divino, porque ele cria cada um e nos dá a oportunidade de que cada um possa desenvolver pela sua vontade, pelo seu esforço, pela sua capacidade, o seu processo evolutivo de retorno a Deus. E sem isso, não tem como sermos felizes, porque a felicidade faz parte deste processo todo e retornarmos a Deus, a felicidade completa, plena, não é? No Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, que é a lei, que é a parte das leis morais, tem a primeira pergunta desta terceira parte, que me parece que é 614, pergunta o que é a lei de Deus. A lei de Deus, o que é lei moral? A lei moral é a lei de Deus, a lei natural, lei de Deus, lei divina. A única verdadeira para a felicidade do homem, falam os Espíritos. E o homem só é infeliz quando dela se afasta, quando se afasta da lei. Então, enquanto estamos seguindo as determinações da lei, nós não seremos infelizes. Nós só seremos quando nos afastamos dela. Mas seguir as leis de Deus é muito difícil. Leiam lá a terceira parte do Livro dos Espíritos e vão ver que não é difícil. Pelo amor divino, ele mostra para nós, lá, a espiritualidade mostra para nós, que por amor divino, é tudo de acordo com a evolução de cada um. Tanto é que pergunta, onde está a lei, essa lei que nós estamos referindo? Aí os Espíritos respondem, na consciência de cada um. Isso é amor. Por quê? Porque a minha consciência não é igual à consciência da Cláudia, do Naron e de outra pessoa. Então está na consciência de cada um, quer dizer, não nos violenta, não nos exige aquilo que não podemos doar, fazer. Isso é amor. Então é fácil, não é tão difícil. É só nós começarmos. Quando estamos sofrendo muito, a doutrina espírita nos orienta que nós precisamos remontar a nossa história de vida para descobrirmos por que estamos sofrendo. E podemos ter certeza que encontraremos a resposta na nossa história de vida. Mais alguma pergunta? Pois não. Boa noite. A minha pergunta se encaixa mais ou menos na da Cláudia. O que acontece? Eu li em vários livros espíritas, né, sobre a questão da doutrina, que muitas das vezes a gente vem com certa família, encontramos no decorrer da vida certas pessoas, e que tem um para que isso está acontecendo. Às vezes você veio nessa família porque em outra encarnação você precisava passar por isso, não passou, e você veio para passar. Como você falou, é lei, e a lei ela tem que ser cumprida. Isso. Fica assim, né, na mente da gente que é como se fosse uma dívida, né? E a dívida, e você tem que arcar com ela. Isso. Ou seja, no decorrer das encarnações, a gente vai voltar com outras pessoas que já encarnaram com a gente outras vezes, para estar cumprindo o que não cumprimos lá atrás. Ou seja, para chegar a essa perfeição, para, né, chegar ao plano espiritual e estar junto com Deus, ou seja, eu estou tendo todas essas vezes a chance de consertar ou de acertar, né? Pode ser que seja a primeira vez. E então, assim, para chegar a essa perfeição, eu tenho que passar por aquilo. Não tem outra volta. Assim, por exemplo, eu venho com um irmão e hoje a gente não dá certo, talvez na outra vida também não deu, na outra também não deu. E enquanto isso não der certo, eu não vou atingir a perfeição.
Não, muito bom também a pergunta, porque existem nuances da lei, né, detalhes da lei. E a lei divina, ela é sábia, amorosa, e ela não é rígida como a lei dos homens. Então, no Evangelho tem uma passagem que fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Muita gente já deve ter ouvido falar isso, né? Por quê? Porque o amor, através do amor, eu começo a desenvolver um processo evolutivo tal que cobre uma multidão de pecados cometidos por mim mesmo em alguma época. Ou seja, eu começo a desenvolver o amor e vou mudando o contexto social onde eu vivo, em torno de mim, na minha própria vida. E isso cobre essas infrações, esses deslizes que cometemos em alguma época. Porque todo o objetivo da lei, o cumprimento da lei, nós vimos ainda há pouco ali, o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu já aprendi a amar e já estou desenvolvendo o amor no mais grau, aspecto de vivência do amor possível aqui na Terra, aqui no planeta, eu estou cumprindo com todas as determinações da lei. Embora eu possa não estar vivendo a pena de talião, né? Então, embora eu possa não estar sofrendo as mesmas consequências que eu fiz alguém sofrer, né? Mas estou amando e cumprindo com as determinações da lei. Ok? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Nós vamos encerrar agradecendo a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso Mestre amado, que tem sempre nos incentivado neste processo evolutivo para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos aprender a sair de nós mesmos para vivermos as propostas sociais e espirituais do nosso mundo, da nossa sociedade. Agradecer aos nossos amigos espirituais que tanto têm feito por nós, trabalhado em favor de todos nós, servidores da doutrina espírita, servidores do Evangelho, para que nós possamos continuar servindo. Agradecemos a esta equipe de trabalhadores espirituais que atende através do passe, através da orientação evangélica, da evangelização infantil, da assistência social em si. Agradecemos a cada um dos irmãos e agradecemos por este ciclo de estudos, que hoje estamos completando um ciclo que começamos no 6º princípio e estamos encerrando hoje no 5º princípio. São princípios básicos que nos oferece uma base de compreensão da doutrina espírita, em sintonia com as propostas do Evangelho de Jesus. Nós continuaremos, aqui na casa mesmo, nós continuaremos com grupos de estudos destes princípios básicos, paralelamente às palestras. O grupo de estudos dos princípios básicos continuarão, porque tem pessoas que chegam na doutrina espírita sem conhecer nada de doutrina.
E aí os grupos de estudos dos princípios vão esclarecer estas pessoas para que elas possam participar das palestras e absorverem o conteúdo explanado durante cada palestra. Nós agradecemos a casa, que Jesus nos abençoe. Muita paz.